na história da educação do Brasil, ela é completamente autoritária. Traga-me um convicto aqui e vamos discutir o assunto sobre isso. Se é autoritária ou não é. E aí o senhor vê o Paulo Freire, quando entra um homem que quer libertar alguém, acontece isso. Então, sim, eu sou desencantado desde o nascimento com a política de direita. Está com o senhor a bola. Sim, e quero você trazer um pouco mais sobre isso, né? Porque existem alguns temas que são talvez a bandeira que mais polemizam o papel do cristão num posicionamento político partidário. E como que o senhor responde, então, na sua teologia, a algumas temáticas e bandeiras que são tão presentes hoje pelos movimentos de esquerda, embora lá atrás o senhor já tenha falado que a sua posição de esquerda não significa um envolvimento partidário com determinado grupo específico de pessoas. Mas como que o senhor lida ainda com essa associação? Quando essa pergunta me é feita, eu digo o seguinte: tudo que é pauta contrária aos princípios do Evangelho de Jesus Cristo, essa não me serve. Então a gente passa pelo escrutínio da palavra. Aquilo que cai no chão, meu amigo, já era. O aborto é o que mais se pergunta. E é o que mais a direita usa contra pessoas que são ditas de esquerda ou progressista. Ah, mas o aborto. O aborto não foi a esquerda que criou. O aborto foi criado no Brasil pelo um ditador. 1940. Aí eu sou historiador, conheço um pouco. Vai para 1940, daquele código de Getúlio Vargas, em pleno Estado Novo. Veja quem criou o aborto. Foi ele. Foi lá, do governo Getúlio Vargas. O aborto no Brasil, porque eles falam muito disso, por isso que eu estou dando esse toque. Os principais temas começam por aí, né? Já faz parte da lei do Brasil. Ou seja, o senhor sabe que o aborto, questão de estupro, se uma garotinha de 11 anos foi estuprada pelo pai ou pelo padrasto, como fazer com essa questão? Veja que eu só ponho isso na mesa. Eu não estou dando aqui um checkmate sobre isso. Mas se você tem uma criança de 11 anos que é engravidada, como aconteceu na rua da minha casa, como a gente faz com isso? Deixa a criança de 11 ser mãe de uma outra criança? Como a gente vê esse negócio? Se porventura a esposa, o ponto de vista da medicina, diz que ela, se for ter, vai morrer. Você quer perder aquela que tem vínculo social contigo ou aquele que está por nascer ainda? Então tem uma gravidez que é de altíssimo risco. Veja que a coisa não é tão simples assim. O feto anencéfalo, que é a ultra anencéfalo, né, que é sem cérebro, é uma outra questão. A gente adianta isso, tira ou deixa seja morto. Veja que essa questão de aborto não é tão simples como as pessoas pensam, mas eles usam isso como ferramenta contra a gente. Mas vai mesmo para os fundamentos. Agora eu sou a favor da vida. Uma pessoa que está grávida, eu vim aqui tirar minha criança. Jamais. Tá? Eu sou progressista, sou de esquerda, mas nem os colegas de esquerda, que eu discordo da maioria deles, a maioria porque eles são partidários. Então, a gente falou do aborto, né? E sou contra, tá? Já fica aí, isso é um ponto fechado. Uma outra questão que nós submetemos à palavra de Deus é a questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo. A minha posição também é radical. Sou contra. Ponto. Está com o senhor. Porque existe uma questão que eu acho que precisa ficar claro. Porque se tem muito a ideia de que ser de esquerda é ser comunista. Não seria muito isso? Aí pode já comentar? Sim. Quando a pessoa fala assim, aquele fulano é comunista, eu falo para ele assim, o que é comunismo? 90% das pessoas que eu pergunto o que é comunismo, falam, não sei. Portanto, ele fala do que ouviu, é o senso comum, bem colocado pelo senhor no começo, e nós estamos aqui desmantelando o senso comum. Porque o senso comum, aquele é comunista, porque comunista é o diabo, comunista é o demônio, comunista é o matador, comunista é isso, comunista é aquilo. De onde vem a palavra comunista? Vem de comum. Nós até pegamos emprestado para várias coisas, comunidade, mas comunhão. Só que aqui, no caso, não vem assim.
quando se faz uma referência ao comunismo, a gente está reportando a um movimento ideológico, marxista, organizado. Não é assim? Não só marxista, né? Mas especificamente porque quando eu vejo uma tentativa, às vezes, de buscar base do comunismo lá na Bíblia, igual eu vejo alguns pensadores fazendo, né? É a mesma coisa de você entender a influência do platonismo dentro da teologia de Paulo. O fato de estar se usando palavras semelhantes não quer dizer que está se falando as mesmas coisas, certo? Sim, mas vamos lá. Sim. Isso foi bom o senhor colocar isso aí. Eu, esses dias, falei algo que foi apedrejado. Eu disse que Jesus foi o maior comunista que já existiu. Um Cruvinel. O senhor conhece o Cruvinel, né? Sim. Porque eu levo o comunismo não realmente para o sentido marxista, mas tem muita coisa em Marx que pode sim ser transportada para cá, claro que pode. Muita coisa legal. O Marx não presta para mim, sabe por quê? Porque a propaganda capitalista me fez odiá-lo. Não é que ele não tenha algo que não seja bom. Tem. Agora, ele próprio dizia que a história ela é dinâmica. Então, o comunismo, hoje, essa ideia de colocar o comunismo clássico, nascido em Hegel e Marx, não. Até porque ele não é... 40 anos antes dele, a palavra comunismo já foi usada por outro pensador francês. Existia também, um pouco antes, o comunismo utópico, que já não tem nada a ver com o comunismo marxista. O comunismo utópico, ele não era contrário à propriedade privada dos meios de produção. Ao contrário, ele queria até uma ligação do trabalhador com o capitalista. Ele queria uma cooperação entre eles para não deixar o pobre passar dificuldade. Agora, o comunismo marxista, isso é amplo, viu, Bispo Custódio? É amplo, por quê? Porque é o materialismo histórico dialético. Se nós fosse falar um pouco do marxismo, por que materialismo? Por que histórico? Por que dialético? Essa última premissa aqui, dialético, na fala de Marx, é exatamente porque ele é mutável. Dialético é porque ele não fica estagnado no tempo. De modo que o comunismo para hoje seria a gente sim viver uma vida mais igual, uma vida mais justa, uma vida onde todos pudessem ter comida, onde todos pudessem ter casa. Não é tomar a casa de ninguém, isso é uma falácia. O comunismo e o socialismo não veio tomar a casa de ninguém, o capitalismo já fez isso. Olha o tanto que você trabalha e não tem casa, você paga aluguel. As pessoas que mais trabalham no Brasil são as que menos têm. Então a propaganda me faz... pensar que está certo o modelo, mas não está. Então, fechando esse assunto, Karl Marx, em muitas coisas, é viável para hoje, como a questão da mais-valia, questão da justiça social. Né? E quando se fala também de religião em Karl Marx, nós também somos ateus para algumas religiões, algumas crenças, alguns deuses. Então, naquele momento que ele está criticando, não é nem a Igreja de Jesus Cristo, é a Igreja Mãe, aquela... Seria interessante até abordar o sentido quando ele fala que a religião era o ópio do povo. Uhum. O senhor quer que coloque? Sim. Porque aparentemente se usa isso fora de um contexto, né? Eu li as obras também e por isso eu faço referência aqui quando o senhor está falando sobre a religião em Marx. Muito bem colocado, pastor. Por isso, quando as pessoas dizem que aquele país é comunista, bom, no ponto de vista marxista, ele não é comunista. Porque tinha que obedecer pelo menos alguns critérios. O primeiro, o fim da religião. Todos os países ditos comunistas têm religião. Segunda coisa, o fim da classe social. Não tem um país que não tenha classe social. Logo, ele não é comunista. Outra coisa, o fim da propriedade privada dos meios de produção. Não é a propriedade privada que o senhor tem em sua casa, é aquela do grande capitalista. Ela passar para a mão do povo e não ser operada pelo capitalista. Né? Então, o que é o ópio do povo em Marx? E eu vou dizer aqui uma coisa que eu concordo com ele. Porque nós não somos da religião, nós somos da igreja. A religião é de Lúcio Lactâncio, a igreja de Jesus. A igreja nasce em Jesus Cristo. Ela segue os princípios de Jesus. A religião é diversificada. Se eu coloco no meu livro de filosofia, né? A religião é diversificada, tem várias. A igreja tem só uma.
Os líderes das religiões estão todos mortos, das grandes religiões. O líder da igreja está vivo, que é Cristo. A religião ganha esse termo lá para Lúcio Lactâncio, mais ou menos, né? E igreja é com Cristo Jesus, sobre esta rocha edificareis a minha igreja. Então, o ópio do povo em Marx, qual é o sentido? É de oferecer um paraíso no porvir e a pessoa ficar alheio para um paraíso que ainda pode ser construído aqui. Ou seja, a religião diz, não, fica com essa vida mesmo, a lei de Francisco de Assis, faça um rodo de pobreza. Isso é bacana, a pessoa levar uma vida humilde, uma vida simples, sem conquista, sem... Sabe? Porque você vai ter o paraíso. Ou seja, nesse sentido, muitas religiões se tornam o ópio, que deixa você o quê? Estacionado, deixa você paralisado, deixa você anestesiado. Então, olhando sob essa ótica, o Marx está correto. Né? O Marx está correto, porque no momento que ele fala é dentro daquele ambiente histórico. É o ópio do povo, porque não desperta o povo para a vida, não desperta o povo para a batalha. Ao contrário, faz com que o povo fique daquele jeito, esperando o paraíso que está por vir depois da morte, sem olhar para a realidade concreta que nós estamos vivendo aqui agora. Certo. Queria voltar um pouco, quando o senhor ia fazer uma referência ao comunismo nos parâmetros da igreja primitiva. Uhum. O senhor ia retomar esse assunto aí. Muito bom. O senhor quer que eu fale sobre isso? Como que o senhor vê isso? Porque eu tenho percebido que tem havido essa tentativa de se construir também, hoje, uma antologia de esquerda, fazendo talvez um salto milenar aí. Jesus era o maior líder de esquerda que eu conheci. Vou dizer por quê. Claro, eu estou fazendo... seria né? Não seria, não está dentro da história, esse termo aí veio na Revolução Francesa muito depois de Jesus. Agora veja, Jesus diz assim, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói. O que o capitalista faz? É acúmulo, é dinheiro, o negócio é muito lucro. Aí em Lucas 12, na parábola ele diz daquele homem que quebra os celeiros porque tem muita coisa que ele colheu. Quebrei os celeiros e vou fazer mais para colocar meus plantios. Aí Jesus, louco, essa noite vão pedir sua alma. Isso aí tudo para quem? Para quem será? Aí eu volto também a João Crisóstomo, aquele pai da igreja primitiva, que ele diz, porque tanto celeiro cheio se a barriga de quem necessita está vazia. Então veja que Jesus, nessa linha, ele está alinhado com aquilo que a gente pensa. Mais na frente ele aborda aquele jovem rico. Aliás, o jovem rico vai até ele. E ele faz um teste com o seu